Fala pessoal, enfim chegamos ao sétimo dia, o sétimo vídeo do que Deus falou comigo nos 7 dias de jejum, que eu fiz esse propósito com Ele e que de fato foi algo orientado por Deus. Eu coloquei no meu coração para fazer um jejum em busca de uma resposta e quando eu comecei a fazer o jejum, eu fui direcionado por Deus para que eu trouxesse aqui no canal, para que eu relatasse a vocês cada dia o que Ele tinha falado comigo. Então, se você é novo no canal, se você chegou agora por esse vídeo, é muito importante que você retorne ao primeiro, que você assista um por um e que você entenda, para que você entenda o contexto daquilo que Deus falou até chegar no dia de hoje. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, faz todo o procedimento padrão aí. E se você acha que alguma pessoa, algum conhecido seu precisa ouvir essa mensagem, precisa ouvir essa palavra, então já fica à vontade aí para compartilhar, comentar. E é isso. Eu acredito muito que Deus responde orações, que Deus é o mesmo de ontem, de hoje e vai ser eternamente. Ele age da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer e com quem Ele quiser. Muitas vezes a gente tenta controlar o agir de Deus, a gente coloca o nosso próprio poder, a força do nosso braço, que é nenhuma, e a gente tenta resolver os nossos próprios problemas. E eu coloquei no meu coração que eu não quero vencer as minhas batalhas sozinho. Eu prefiro ir onde Deus me direciona. E esse jejum foi exatamente para isso. Para que Deus me desse um direcionamento, para que Deus me desse uma resposta e para que Ele mostrasse o caminho de fato. Eu acredito que Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Eu sirvo a um Deus que Ele é imutável, Ele é todo poderoso, Ele sabe todas as coisas. E o que é que eu faço da minha vida sem a presença dele? Não adianta eu querer traçar um plano, buscar a resolução de algo sem que eu tenha o direcionamento dele. Eu fiz esse jejum justamente para isso, para que eu tivesse um direcionamento, para que Deus me desse uma resposta ou mostrasse algum sinal da providência dele. Tem uma frase muito interessante que fala que se você quer resultados diferentes, você não pode continuar fazendo a mesma coisa. Eu nunca havia feito um jejum como esse. Eu sempre fazia, mas era tipo, eu tirava um domingo e fazia ali até meio-dia, fazia ali um curto período de tempo. Mas só que eu queria ir para o próximo nível. Eu queria algo a mais de Deus. E se você quer algo a mais de Deus, você precisa fazer algo diferente. Se você está em um patamar que você não está satisfeito, você precisa avançar, você precisa fazer algo novo. E eu resolvi fazer esse propósito que foram 7 dias. Aí eu comecei no sábado, isso foi no sábado, e o sábado e domingo eu faria até às 6 da noite, e durante a semana, como eu trabalho, eu faria até às 4 da tarde. No começo foi bem difícil conversar com vocês, mas depois foi facilitando, o corpo vai acostumando ali com aquele período sem energia, sem se alimentar. E principalmente eu que de manhã parece que eu tenho um vazio, dá um vazio dentro de mim, a fome bate. Mas eu fui vencendo, eu fui com a graça de Deus conseguindo avançar naquele propósito. E como Deus tinha prometido, Ele me deu uma resposta a cada dia. Ele me deu um direcionamento. E Deus, Ele quer ter esse contato com a gente. Ele quer que a gente tenha esse contato com Ele, Ele quer que a gente peça conselhos a Ele, Ele quer ouvir as nossas dores e as nossas angústias. E no último dia, a palavra que ficou no meu coração foi uma frase que eu estava assistindo um vídeo do pastor Luciano Subirá, e ele falou a seguinte frase: até que nada mais importe. E essa palavra, essa frase, pequena frase, até que nada mais importe. Cinco palavras em uma frase, mas que Deus falou profundamente ao meu coração. Quem é você quando tudo vai mal? Quando tudo está indo para o lado que você não planejou? Quem é você quando a sua geladeira está vazia, quando seu bolso está sem dinheiro? Quem é você quando tudo vai mal, quando você perde todas as coisas, quando seus planos todos dão errado? Quando você olha para o lado e você pensa que Deus não está ali? Quem é você quando as circunstâncias da vida te puxam para trás? Quando você está dentro de um labirinto que você não vê mais saída? Ou você só adora a Deus quando tudo vai bem, quando a sua mesa está farta, quando você está com saúde, quando você está de vento em polpa, quando você está com tudo bem, com a sua vida perfeita?
Mas a palavra de Deus me direcionou a isso. Onde é que eu tenho colocado meu coração? Se eu perder tudo o que eu tenho, todas as minhas posses, se eu perder tudo aquilo que Ele me deu, se Ele retirar de mim aquele que Ele próprio me entregou, qual será a minha reação? Eu tenho um coração de fato alinhado com o dele? Eu sirvo a Deus verdadeiramente, como Jesus disse, ame ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento? Eu tenho colocado o meu coração, de fato, nas mãos dele? Ou eu me aproximo de Deus apenas para conquistar algo, para conseguir algo? Até que nada mais importe. A nossa vida deve ser pautada nisso. A nossa adoração a Deus deve ser baseada nisso, até que nada mais importe. A gente deve buscar a Deus em jejum, em oração, em ação de graças, até que nada mais importe. Que a gente mergulhe na palavra de Deus, na mensagem que Ele quer nos dar, nos propósitos dEle, na vida dedicada ao reino de Deus, até que nada mais importe. Até que o carro não importe mais, até que a família fique em segundo plano, até que o trabalho seja algo transitório para que a gente possa conseguir apenas algum meio de sobrevivência aqui, até que as pessoas que falam mal de nós não importem, até que nada mais importe e que Jesus seja o centro da nossa vida. Mas também eu não quero dizer que você deve abandonar sua família, que você deve abandonar seus parentes, seus amigos, as pessoas que você quer bem, mas que essas pessoas se tornem segundo plano e que Deus seja de fato o centro da sua vida, que Ele seja de fato o centro do seu coração. E quando você vai perceber, que quando você coloca Deus como o centro da sua vida, todas essas coisas que são secundárias, que é a família, muita gente leva até um choque, né? A família em segundo plano. Todas essas coisas você vai passar a se dedicar mais. Quando você se dedica mais a Deus, você começa a servir mais as outras pessoas. Quando você coloca Deus como o principal, como a pedra principal da sua vida, como o alicerce, você começa a se dedicar mais ao trabalho, você começa a servir mais as pessoas, você começa a de fato viver a sua essência, você começa de fato viver a sua identidade. Eu estava passando por uma dificuldade financeira muito grande e o caminho que eu tinha para seguir, o que eu devia fazer, eu também não sabia, mas eu sabia que Deus poderia me ajudar. Eu sabia que eu tenho um Deus e que Ele estava disposto para me dar um direcionamento. E eu não queria fazer nada que não fosse apontado por Deus. Que eu não queria fazer alguma coisa que não tivesse o direcionamento dele. E eu fiz esse propósito. Deus, eu estou precisando do Senhor. Eu preciso de uma resposta. Eu preciso de um direcionamento para o que eu posso fazer. Ou que o Senhor me dê um sinal de algo. E o ser humano tem disso, como eu falei recentemente, que a gente quer resolver as coisas com a força do nosso próprio braço. E eu pensei em arrumar um emprego pela manhã, porque eu trabalho de 3h40 até as 11h30 da noite. E eu disse, não, eu vou fazer um emprego, vou procurar um emprego de manhã, vou fazer alguma coisa ali diferente, dá para eu trabalhar até meio-dia, meu período ali, ou até 2 horas, eu já entro no outro. Mas só que não tinha sido um direcionamento de Deus, era apenas um plano da minha cabeça, mas eu não queria fazer algo sem o direcionamento dele. E eu fiz esse jejum, estava com a dificuldade ali, e quando foi na quinta-feira que Deus falou isso, ó, vai ter um pequeno sinal e vai ser apenas um sinal pequeno da abundante chuva que virá. E eu não estava esperando, aí chegou ali na sexta-feira, o dia do culto ali apertado, e simplesmente eu recebi R$50. Naquele momento Deus falou comigo, esse é o sinal que eu falei ontem que chegaria para você. Um pequeno sinal, R$50 na conta para quem está devendo um bocado. E chegou aquele sinal, aquela resposta de Deus. E eu estava querendo, como eu falei a vocês, arrumar um emprego porque estava precisando complementar a renda, mas só que Deus não queria que eu fizesse isso. E logo depois que a gente foi no culto, final de semana, o direcionamento de Deus foi o seguinte, que é exatamente para eu vir aqui falar para vocês. Ele disse, você não quer um emprego? Então que você trabalhe para mim. Você não queria trabalhar para alguém durante a manhã, fazer alguma coisa para complementar a renda?
E Deus me disse: eu não quero que você trabalhe para ninguém durante a manhã. Eu quero que você dedique o seu tempo pela manhã para que você me sirva, para que você faça algo para mim. Eu já arrisquei ali dos meus planos o fato de procurar outro emprego. E eu fiz aquilo que Deus me direcionou, que foi começar a falar com vocês aqui no canal. Tirar amanhã exatamente para fazer isso, para servir a Deus, para entregar a Ele a minha vida, para dedicar o meu tempo para Ele. Então você percebe que de fato Deus fala conosco. De fato Deus quer manter um relacionamento. Deus não tem filhos prediletos. Ele não quer falar apenas comigo. Ele quer também ter um relacionamento com você. Se você está procurando uma resposta, se você quer algo a mais de Deus, não fique na inércia. Não se mantenha aprisionado na sua procrastinação, com a sua preguiça. Que você possa conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Que você possa conhecer mais o seu mestre. Que você não conheça apenas de ouvir falar, mas verdadeiramente. Então, se você está paralisado, se você não escuta mais a voz de Deus, tenta fazer alguma coisa diferente. Tenta fazer algo que você nunca fez. E você vai ter resultados que você nunca teve junto com Ele. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a você que assistiu essa série aí. Eu desejo que Deus esteja sempre com você e que você o sirva e o adore até que nada mais importe. Essa é a mensagem. Um abraço para vocês e até a próxima. Continua com a gente.